Bem-vindos a mais uma aula de artes. Na aula de hoje, vamos falar sobre o desenho de memória. Das formas de desenhar, o desenho de memória é o mais simples, que também, em algumas ocasiões, é o que traz os piores resultados, pois nós recorremos somente ao nosso banco mental de imagens, aquelas memórias que nós guardamos. Mas como a gente sabe, a nossa memória é seletiva e nem sempre a gente vai ter guardadinho aquela referência que a gente quer desenhar. Na aula de hoje e nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar diferentes formas de desenhar. Então eu te convido, a partir de agora, a criar um desenho seguindo as instruções de cada aula, de cada tipo de desenho. E, ao final do projeto, perceber a evolução, as diferenças de cada um, nos resultados que a gente vai ter nesses desenhos. É importante lembrar que em um determinado momento da história, da educação, nós tínhamos a escola a priorista, que foi um momento que eles não permitiam o acesso a nenhuma imagem. Tudo era da imaginação da criança. Então, quando ela ia desenhar na escola, ela não podia pegar um livro, pegar uma imagem, nada disso. Só a imaginação, porque eles acreditavam, era uma teoria, que a criança ela tinha todas essas informações, e ela tinha que exteriorizar essa criatividade através da arte. Então, era a priorista, era tudo a partir dela, certo? Com o tempo a gente viu que isso não deu muito certo. Mas, então, como a gente está falando do desenho de memória, nós vamos fazer esse projeto, então, esse primeiro trabalho, seguindo essa orientação. Nós não teremos acesso a nenhuma imagem e a nenhum objeto, nós vamos fazer tudo de memória. Se você é meu aluno, no PDF que você está recebendo em casa, vai ter o tema desse projeto. Então, todos os desenhos que a gente vai fazer ao longo das próximas 4 aulas serão com o mesmo tema, você está recebendo em casa. Se você é inscrito no canal e quer fazer esse projetinho também para perceber essas diferenças, então você vai escolher um assunto do seu interesse ou talvez algo que você não está acostumado a desenhar para perceber melhor essa diferença. Então você vai escolher um tema e vai seguir então todas as aulas, as 4 próximas aulas, fazendo o mesmo tema, certo? Pessoal, lembrando que uma coisa muito importante no desenho é que a nossa evolução é como se fosse uma grande escadaria e nós vamos degrau por degrau melhorando, subindo aos poucos, certo? Tem muitas pessoas que possuem o dom, que é uma facilidade em aprender, uma facilidade em desenhar, por exemplo, e elas fazem isso um pouco mais rápido, com mais tranquilidade. Enquanto aqueles que não possuem esse dom, eles podem chegar no mesmo nível, porém com um pouco mais de treino e dedicação. Mas é possível, todo mundo pode aprender, certo? Então uma dica que eu dou é que a gente não se compare com outras pessoas. A gente pode sim pegar inspirações, traçar objetivos, por exemplo, eu quero desenhar como tal pessoa, eu quero chegar em tal nível de desenho. Isso é ótimo, mas a gente não pode deixar que isso seja algo negativo, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Não. Então as comparações, muitas vezes, elas nos colocam para baixo. Então a gente tenta evitar elas. A gente vai passo a passo evoluindo. E o desenho requer muito treinamento, Requer que a gente se dedique quase que diariamente, certo? Então, resumindo, na aula de hoje, nós trabalhamos o desenho de memória, que é aquele que somente recorremos à nossa memória, ao nosso banco mental, e nós então não vamos pesquisar imagens, referências na internet ou olhar para objetos para desenhá-lo. Nós vamos pensar como é o objeto, nós vamos pensar a forma dele, os detalhes, as texturas, o volume, e aí sim vamos tentar desenhá-lo, certo? Outra coisa, muitas vezes nós vemos algumas pessoas desenhando certas coisas de memória e elas fazem aquilo de forma muito legal, fica muito perfeito. E aí a gente pensa, nossa,
como alguém consegue fazer um desenho tão detalhado somente de memória? Nesses casos, é possível que a pessoa já tenha desenhado várias vezes aquele objeto ou ela tenha contato mais frequente com aquele objeto. Então ela recorda, o banco mental dela selecionou mais essas imagens, então ele consegue desenhar com mais facilidade. Isso que acontece. Espero que a aula de hoje tenha sido agradável, que você tenha aprendido alguma coisa legal. Se você não é inscrito no canal, te inscreve agora, deixa seu like, seu comentário e nos vemos no próximo vídeo falando sobre o desenho com referências. Até o próximo!